Olá pessoal, meu nome é Alexandre e você está no Cripto Fácil. Sejam bem-vindos, pessoal. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Position Trade. A gente vai discutir, gente, o que é o Position Trade, como se posicionar, como gerenciar o risco e também como realizar o lucro. Position Trade, gente, é uma das maneiras mais eficientes, né, de se posicionar no mundo cripto. Então, estou aqui para dividir o conhecimento que eu tenho com vocês, então fica comigo, depois da vinheta. Bom, pessoal, então vamos lá. O que é o Position Trade? Position Trade, gente, ele é uma das várias técnicas que a gente tem quando a gente está fazendo um trade. Um trade seria uma troca, né, gente? Seria um comércio. Então a gente tem o day trade, onde as operações acontecem no mesmo dia. Então, por exemplo, eu comprei e eu vendi um ativo no mesmo dia. Então esse seria o day trade. O swing trade, gente, seria uma compra e venda a médio prazo, né? Então, por exemplo, eu comprei hoje e vendi na semana que vem. Eu comprei hoje e vendi daqui a 2, 3 meses, né? Então isso seria o swing trade. Position trade, gente, seria uma variação do swing trade. E ele se baseia, né, nessa estratégia de você posicionar, né, ao longo do tempo num determinado ativo. Então deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês o exemplo, né, no gráfico. Então, por exemplo, eu olhando aqui o gráfico, eu vou procurar as estratégias de me posicionar quando o ativo, né, ele está numa área de recuperação, numa área de acumulação. Sempre que o ativo dá uma explosão, ele leva algum tempo acumulando, né, e isso faz parte do ciclo de alta. Então eu vou tentar me posicionar no ativo, né, sempre que isso acontecer. E aí eu vou estudar o ativo e vou acompanhando ele, né, e vou tentar fazer essas entradas, então, nos momentos oportunos. Bom, pessoal, depois da gente falar um pouco do que é o Position Trade, a gente vai falar agora de como se posicionar, né, em determinado ativo. Então a gente tem a análise fundamentalista, que seria uma atividade, né, que a gente precisa fazer. O Dollar Cash Averaging seria o DCA, né, que seria o custo médio em dólar. Então, como é que a gente faz a análise fundamentalista? Bom, pessoal, eu vou acompanhar aqui então o CoinMarketCap, né, que é um site que é de boa reputação. E aí eu posso digitar, né, aqui no search, na pesquisa, a moeda que eu quero, no caso eu escolhi a Radix aqui. E aí, gente, eu venho para dar uma olhada. A gente já falou, né, sobre o market cap, a gente falou sobre o volume de negociação, mas aqui para baixo, gente, olha só, eu tenho oficial links, os links oficiais, que é o white paper, que seria, né, os fundamentos dessa moeda, o GitHub, que é onde o pessoal posta, né, como é que está a produção do código. Eu tenho um website, né, que eu já mostrei para vocês da Radix. E aí, gente, eu tenho também o Twitter, né, as redes sociais, o Facebook, o Discord, o Reddit, né, o Telegram, que são as redes sociais do projeto. Então eu posso vir aqui dar uma olhada, ó, ver o que eles estão postando, né, quantas curtidas tem, o que a comunidade está falando. Então nessa análise fundamentalista, eu preciso fazer esse acompanhamento do projeto, né, gente? Eu preciso estar sempre de olho o que está acontecendo, o que eles estão anunciando, o que as pessoas estão achando, o que está comentando, para ter um feeling, né, desse ativo. O custo médio em dólar, gente, é eu ir fazendo aportes, né, gente? Porque uma coisa é muito fácil olhar para esse gráfico e falar, bom, eu devia ter entrado aqui, eu devia ter entrado acolá, mas com o passar do tempo, gente, é muito difícil, ninguém consegue prever, né, o comportamento do ativo. Apesar de a gente ter várias ferramentas, né, para tentar fazer isso, a gente precisa acompanhar e ir fazendo as nossas entradas, né, gente, ao longo do tempo. E aí eu posso entrar aqui, né, gente, no fundo, eu posso fazer um aporte
assim que ele romper uma determinada resistência, ou seja, eu vou fazendo o meu custo médio. Então eu entro com um pouco de capital aqui, um pouco de capital acolá, e aí eu vou tendo um custo médio, né, gente? Porque não é possível acertar o olho do mosquito, como a gente costuma brincar, né? Que seria aquele ponto, o menor ponto possível. Então a gente vai fazendo várias entradas e depois monta um custo médio, né? De quanto que foi as entradas. Bom, pessoal, no próximo passo a gente vai falar sobre como gerenciar o risco, né, gente? Então, como vocês sabem, esse mercado, né, é um mercado extremamente volátil, tem muita dinâmica de preço, então eu preciso acompanhar esse ativo. Eu tenho que verificar se o preço dele está correspondendo às expectativas da fase que o projeto está. Então, por exemplo, um projeto que está começando, geralmente, né, como a Radix, que eu estou usando de exemplo, ele está com valor abaixo do que seria, né, o valor de um projeto como ele. Então, e mesmo assim, né, gente, nas últimas semanas, a gente tem visto, né, ele brigando para se segurar aqui na casa dos 5 centavos de dólar, né? Então é um ótimo projeto, mas está ali, né, tentando atingir o preço, né, gente? Que seria um preço. Então eu preciso acompanhar esse ativo. E aí eu tenho que acompanhar as notícias, tenho que estar sempre lendo, acompanhando, né? Recentemente, vocês viram que a Matic, ela fez uma mudança, né, gente? Ela tá saindo daquela área dela que era segunda layer, né? Segunda layer de Ethereum, que seria a segunda camada de Ethereum, e tá pivotando o negócio deles para um outro setor que seria, né, a mesclagem de diferentes blockchains, né, gente? Então ela tá saindo de um negócio e tá indo para outro. Isso se refletiu no preço, né? A Matic caiu de $1, a faixa de $1 para 65 centavos, 69 centavos de dólar. Agora ela recuperou, voltou para o patamar de 70 centavos. Mas vocês veem, gente, ela mudou os fundamentos dela. E aí muita gente, por conta disso, deixou de acreditar. Então a gente precisa acompanhar o projeto, e se o projeto mudar, se ele perder os seus fundamentos, a gente precisa estar muito atento, né? Isso aconteceu também, gente, em vários outros protocolos, é muito comum no mundo cripto, né? Algum tempo atrás, teve um outro protocolo que fez a mesma coisa. Então, gente, a NIR fez a mesma coisa, né? Ela saiu de uma segunda camada da Ethereum também e foi trabalhar, né, interoperacionalidade entre blockchains, né? Então, a Matic está fazendo a mesma coisa e agora a gente tem que esperar para ver se ela vai ser bem-sucedida ou não. Bom, pessoal, agora a nossa última parte aqui, então a gente tem que gerenciar nosso risco, acompanhar o ativo, estabelecer, gente, um determinado preço, né, gente? E assim, quem está acostumado, gente, com o mercado tradicional, LCI, LCA, ações, né? De repente, um drawdown, ou seja, uma queda, sei lá, de 20, 30% do seu capital pode ser muito doído, né? Então, cada um precisa pensar, né, no seu limite e entender como é que é a dinâmica do mundo cripto. E aí, gente, ver, né, pensar qual que seria, né, as suas metas, né, pensar em quanto que você está disposto a perder, né, caso o mercado venha, né, a apresentar alguma perda, né, algum mergulho. Mas nesse mundo cripto, gente, de alta volatilidade, é muito comum, de repente, o Bitcoin numa semana ele cai 19%, 20%, e as altcoins, as moedas menores, caem 30%, 40%, né? Então a gente precisa ir se acostumando mais ou menos, né, com o risco do mercado cripto. Então a minha recomendação é que vocês pensem a partir disso, né, e a escolha sobre esse aspecto é muito particular de cada um e é preciso, né, um certo costume, né, dentro do mercado para entender também que o drawdown pode ser de 30%, mas, né, numa semana o ativo pode subir 100%, 150%, né? Então são métricas muito diferentes, né, do mercado tradicional, e no mundo cripto você precisa se acostumar com isso.
E aí fazer então esse gerenciamento de risco, verificar os fundamentos daquele projeto. Se o projeto não perder os fundamentos, então às vezes vale a pena continuar nele, né? Porque de repente é só uma condição do mercado. E aí por fim, gente, a gente vem para a parte mais interessante, que seria realizar o lucro, né? Então, o que eu recomendo? Você conhecer o ciclo do mercado, né? Geralmente o ciclo do mundo cripto, ele acompanha o ciclo, né, do mercado de ações americano. Então depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, ciclos de mercados, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre quais seriam esses ciclos, né? E é importante, de repente, gente, a gente pensar em realizações parciais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, utilizando esse último movimento da Radix como exemplo, né? Se a gente traçar, de repente, né, uma FIBA, uma extensão de FIBA, uma FIBA aqui num rompimento, né, do canal. Então, deixa eu pegar aqui, vamos traçar o Fibonacci. Então, aqui, gente, traçando uma Fibonacci, eu consigo estabelecer mais ou menos, né, gente, a partir do rompimento daquele canal ali, quais seriam os alvos de FIBA. Então, olha que interessante, gente, como que o mercado se comporta, né? A gente pode encontrar várias razões numéricas, né? Então, por exemplo, eu tracei um grande movimento aqui, né? Que seria um pullback, e aí eu identifiquei possíveis alvos, né? Para o ativo. Então, poderia ter traçado esse gráfico aqui anteriormente, né? E acompanhando, por exemplo, se ele vai pegar, né, as regiões de FIBA e realizando o meu lucro, né? Então é muito comum, gente, no mercado de alta, os ativos atingirem pelo menos, né, essa parte aqui de 0,6 de FIBA, né? E aí a gente pode, né, ir realizando lucros parcialmente. Então, por exemplo, investi de repente R$1.000. E aí eu vou acompanhando o ativo e posso realizar, né, 70% do meu capital investido nessa parte. E de repente, né, deixar aqui como alvo para realizar nessa outra marcação de FIBA, né, mais 15% e um alvo mais ousado lá em cima, né? E aí vocês veem que nessa movimentação, esse último alvo de FIBA, ele não foi atingido. Então a gente precisa pensar em como que a gente vai realizar esse lucro e realizar parcialmente, né? Então eu posso realizar uma parte num determinado alvo de FIBA e aí depois marcar outras áreas, outras regiões para realizar esse meu lucro. Em breve, gente, eu vou estar fazendo um vídeo também sobre Fibonacci, sobre ciclos de mercado. Então, se você gostou, pode deixar aqui no comentário se você quer ouvir falar sobre alguma moeda. E é isso, gente. Muito obrigado. Continua aqui no Cripto Fácil. Até mais.